teto, sem higiene, saúde ou segurança? Quem são essas pessoas? Com certeza, são os que têm menos dentre os que menos têm. Nós não somos bicho, nós não somos vagabundo. É o sistema que joga a gente nesse sentido. Cortar no social é cortar no prato de comida, doutor. Cortar no social é tirar a coberta do sujeito. Aqui não dá para cortar. Nós somos cidadãos e merecemos respeito. E respeito é bom e eu gosto. Moradores de rua estão preocupados com as mudanças na Secretaria de Direitos Humanos, que perdeu o status de ministério e foi incorporada ao Ministério da Justiça do governo interino. Eles temem que programas desenvolvidos ao longo dos anos possam ser interrompidos. Representantes da população em situação de rua participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Eu gostaria de pedir primeiro que os nossos companheiros e companheiras que estão nos equipamentos, situação de rua, ficassem de pé, por gentileza. Por favor, não temos vergonha não. Vamos ficar de pé aqui no Senado para a gente mostrar a nossa cara. Uma salva de palmas para nós. É o empoderamento que nós queremos. Não falem por nós sem nós. Obrigado, senadora Regina. Muito obrigado por trazer essa pauta ao Senado. Ontem nós tivemos na Câmara aqui dos Deputados, porque estão querendo acabar com o Sistema Único de Assistência Social nesse país. Estão querendo acabar com esses 13 anos de construção do Bolsa Família, do BPC, do Centro Pop, do Serviço de Acolhimento. Estão querendo acabar. Fazer um puxadinho e jogar para o INSS. E não é isso que nós queremos. Eu acho que trazer essa audiência pública hoje aqui, senadora Regina, traz um outro olhar. Um olhar dos invisíveis que tornam visíveis. A gente tem que enfrentar os temas que são mais difíceis. É muito fácil abordar temas que facilitam, que abrem portas. Que a gente tem que abordar os temas que as portas estão fechadas, né? A gente vê que são homens e mulheres de todas as idades, de todas as cores, né, de todas as origens, e que demandam políticas públicas. E a gente percebe que o que tem, o pouco que já tem, que já avançou, apesar de um decreto que estabelece uma política nacional, mas ainda é muito assistencial, né? O voluntariado, quem está fazendo esse trabalho, quem está enxergando essas pessoas. Então, a gente precisa avançar, né, para que seja da conta do Estado isso, que o Estado tem responsabilidade sobre essas pessoas, como tem sobre todos os cidadãos, e precisa apresentar saídas. As pessoas não estão na rua porque querem. E pode até ter alguém que está na rua porque quer, mas esse alguém que está na rua porque quer também tem direito às políticas públicas de Estado. A gente defende isso, o direito de ficar na rua. É um direito também, porque tem muitos que já aprenderam só viver na rua, aprenderam, isso não tem mais jeito. E nós temos que criar condições dignas dele morar na rua também. Hoje nós estamos falando não é só de um indivíduo, não é só masculino, nós estamos falando de mulheres, estamos falando de crianças, estamos falando de famílias inteiras que estão em situação de rua, por conta, uma das causas assim, causas imediatas, é a falta de programas de moradia. A pessoa não, é simples, não tem dinheiro para pagar o aluguel. Vai morar na rua, não tem outro lugar mais na cidade, não tem. Então não precisamos ficar elaborando muito, não. Eu acho que esse país tinha que tomar vergonha na cara para a gente parar com essa coisa de medidas de austeridade pesar nas costas de quem nada tem. Cortar no social é cortar no prato de comida, doutor. Cortar no social é tirar a coberta do sujeito. Aqui não dá para cortar. Em tempos de crise, qualquer nação deveria ampliar seus investimentos no social e não negado a ele direito. E depois a gente vê o corte, a medida de austeridade cortando isso. Olha, gente, eu lamento informar para vocês que não tem mais SDH, viu? Mas a gente vai arrumar um jeito para tocar esse negócio. Eu lamento informar a vocês que não tem mais Senais também não, aquela secretaria que discutia a inclusão de vocês na economia solidária, não tem mais também não. Mas a gente vai dar um jeito, fica tranquilo, é isso que a gente escuta. Não está vindo mais recurso do governo federal e nós vamos fechar o Centro Pop.
O sujeito não tem noção do que significa um centro próprio na vida do morador de rua, cara. Depois de você andar o dia ou a noite toda e parar para tomar um café ou para lavar suas tralhas naquele lugar, o cara não tem noção. O cara, quando fecha o equipamento desse, ele não tem noção do que é aquilo. Do que é aquilo para mim. Aquilo é minha vida. Como é minha mochila. Aí você reforça as forças policiais, que é o homem que toma minha mochila. Nós estamos passando por um processo agora que é puxadinho. Pega a Secretaria de Direitos Humanos que tinha poder, joga no Ministério da Justiça. Criaram um puxadinho por direitos humanos. Qualquer hora o puxadinho cai. Nós não sabemos se vai continuar. A Secretaria de Direitos Humanos já esteve, né, na Presidência da República. Aí só para fazer essa consideração aqui. Depois nós estivemos enquanto Secretaria Especial de Direitos Humanos dentro do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e atualmente, com essa última medida provisória, nesse governo interino, nós estamos no Ministério da Justiça e Cidadania, né? Ainda sem a definição clara da estrutura, porque isso demanda ainda um outro ato normativo que organize isso. Mas a Secretaria está atualmente no Ministério da Justiça e Cidadania. Não, nós não podemos mais tornar mais invisíveis. A nossa preocupação enquanto movimento, enquanto população de rua é essa. A população de rua vota. Isso é bom dizer aqui no Senado, para os senhores deputados, senhores senadores, senhores prefeitos, senhores governadores. Elas votam. Ela é um cidadão, uma cidadã, nós somos isso. Nós não somos bicho. Nós não somos vagabundo. É o sistema que joga a gente nesse sentido. A pesquisa nacional já desmistificou um monte de coisas. Então, por exemplo, aquilo que a gente escuta muito ainda hoje, dizer que a população em situação de rua é um público de vagabundos. Mentira, né? Isso é mentira. A pesquisa já indica que 70% desenvolve algum tipo de trabalho para obtenção de renda, né? Aquelas pessoas que pedem dinheiro como principal forma de obtenção de renda é apenas 15%, segundo a pesquisa nacional de 2008, né? E as pesquisas recentes municipais que vêm sendo feitas estão aí em percentuais parecidos. Esses dados é de São Paulo, tá? Estou falando de uma capital aí de 12 milhões de habitantes e nós estamos falando mais ou menos de 20 mil pessoas morando em situação de rua. E numa crescente complexidade. Desde 2000, os números estão crescendo. Isso é para a gente se perguntar o que está acontecendo. Não está se fazendo nada ou o que está se fazendo não está resolvendo? São essas duas perguntas que eu deixo para a gente refletir. De acordo com o censo, a idade média dos que estão em situação de rua é de 40 anos, cerca de 65 é parda e negra, e 93 sabe ler e escrever. 93 sabe ler e escrever. Isso quebra um mito, né? 70% são oriundos do estado de São Paulo, 30% são moradores da própria cidade. 50% das pessoas que moram em albergues declaram ter feito uso continuado de álcool, alguns de droga, 24%. Eles lutam por direitos básicos, mas ainda sofrem com problemas antigos, como o frio, que este ano já matou vários moradores de rua em São Paulo. Sem falar que são vítimas da violência. Morre muita gente ainda em situação de rua. Semana passada queimaram um companheiro da rua. Vocês podem ver aí no jornal, ele saiu pegando fogo. Mais 2 morreram. Nós tivemos em Maceió, Alagoas, mais de 30 companheiros em situação de rua mortos. O movimento começando pelo DF. Mataram Galdino, porque ele perdeu o ônibus de ir embora para casa e foi dormir na praça, ali perto da rodoviária, aqui do plano piloto, e botaram fogo no Galdino, como botam fogo na população em situação de rua e nós. Eu estava brigando, lutando, uma mídia que coloca na televisão que morador de rua estava invadindo um prédio. Isso é mentira, gente. Morador de rua não faz isso. Aonde que morador de rua enfrenta a polícia? Quer dizer, era movimentos e movimentos usando moradores de rua, os coitados que estavam ali sendo usados por certas pessoas, certos movimentos, quer dizer, prometendo coisas para as pessoas que não tinha nada a ver, e no final a imprensa joga em cima dos moradores de rua, né? Os moradores de rua não é aquela boniteza. Nós percebemos, por exemplo, a ação de higienização,
internação compulsória, com laudos, alguns com laudos médicos, mas extremamente frágeis. Quando nós vemos por trás o que está colocado é a limpeza e higienização das ruas. E nisso não inclui só criança, isso inclui toda a população que está de rua. De madrugada, o pessoal dormindo nas praças, dormindo nos mocó, as pessoas chegando com carro-pipa e num desbaratino que está indo limpar a praça, fica metendo água na gente, sujando a roupa do pessoal, molhando todo mundo, colocando para correr. Então, muitas vezes, o que sobra para nós é a violência do Estado, é a violência da sociedade, e aí nós temos que ficar quieto. Quando você está no quadradinho, tudo bem. Quando você começa a se manifestar, querer sair de forma organizada para dizer dos seus direitos, você começa a criar problema. O estado de Alagoas era um estado que mais matava a população em situação de rua. Agora, há pouco, há 8 meses, nós tivemos um caso da adolescente Rubiana, junto com a sua mãe, em situação de rua, dormindo na rua. Um agressor chegou, agrediu a mãe, apagou a mãe e estrupou a menina e a matou. Um adolescente que mal viveu a vida, foi estrupada, foi morta e ficou por isso mesmo. Aí eu pergunto, cadê o poder público? Onde é que está neste momento? Quer dizer que justiça só existe para rico, para pobre não? Porque nós, moradores de rua, não somos só vagabundos. Nós somos cidadãos e merecemos respeito. E respeito é bom e eu gosto. População em situação de rua são crianças, adolescentes e adultos. Quando nós vamos, que estamos com as crianças, ou os meninos vão chegar no albergue, é muito difícil quando ele tem um parceiro dele da rua, um tem que ir para um albergue, um tem que ir para o outro. É muito difícil quando que chega a mãe com a criança que está na rua também, muitas vezes a mãe tem que ir para o albergue, o marido para outro e a criança para outro. E aí o bagulho fica mais louco antes, porque quando vai tirar o moleque, aí fala, agora você tem que ir para a justiça. O cara só é conhecido, lamentável, que nem nós vimos um caso de São Paulo, né? Dos 2 crianças lá, um deles que foi assassinado, que está sendo acompanhado. Mas o que tem por trás disso? Esses meninos são filhos de encarcerado, mano. Quem está discutindo o impacto da política pública de encarceramento de guerra às drogas que tem como efeito crianças nas ruas? Nós não estamos discutindo isso. É pensado lá pela macro, mas o impacto na vida dessas crianças. Nós temos um registro de 4 anos de atuação do Centro de Defesa, porque, infelizmente, nós não conseguimos dar continuidade a um Centro de Defesa nacional, com atuação nacional, depois de dezembro de 2014, mas nós conseguimos registrar 2.743 casos de violência contra pessoas em situação de rua, que foram registrados em 536 municípios brasileiros. E desses casos, 957 homicídios. Sabendo que vários casos são subnotificados, né, sobre a população em situação de rua, porque na hora do registro, né, do REDS, do boletim de ocorrência, nem sempre consta que são pessoas em situação de rua. Quando nós entramos aqui, para chegar até aqui essa audiência, nós percebemos também que a própria casa mostra um certo despreparo para lidar com essa população de rua. Lá embaixo eles não puderam entrar porque não tinham documentos, não é verdade? Mas a gente pergunta assim, mas onde que está o valor da pessoa? Onde está? Então, mas assim, quando a gente fala de recuperar, de resgatar a dignidade, de políticas públicas, de resgate da cidadania, nós temos que começar olhando pelas nossas instituições como que nós lidamos com essas populações, né? Então, eu só queria deixar muito registrado isso, que temos que começar por nós. A rua, ela não está separada do problema do país, né, do modelo de sociedade que nós temos. Se nós só trabalharmos com a população de rua, nada vai acontecer. Porque você tira 1, tira 2, tira 3, cai 50, cai 100 e assim vai. Nós temos que fazer um trabalho conjunto. Ao mesmo tempo que a gente trabalha com a população de rua, nós temos que trabalhar para mudar essa nossa sociedade consumista, capitalista, concentradora. Organizados há décadas, os moradores de rua participaram da elaboração de um decreto do presidente Lula, que em 2009 instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e criou o CIAMP Rua, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento dessa população. Mas hoje eles querem mais segurança, que a política se torne lei, e pedem a aprovação de um projeto do senador Paulo Paim,
que passou pelo Senado e desde 2006 está na Câmara dos Deputados. O nosso projeto da inclusão social para os moradores de rua, ele tem um aspecto da solidariedade, da igualdade e da própria justiça. O que nós queremos? Que o governo tenha políticas para que essas pessoas, crianças, homens e mulheres, idosos, tenham um lugar para morar, né? Que eles tenham o direito à alimentação, ao vestuário, tenham o direito, como eu digo, de viver e até morrer com dignidade, né? É extremamente importante para nós o debate sobre uma lei, né, que trate da política nacional para a população em situação de rua, que essa política ela já vem sendo discutida já há bastante tempo, desde a década de 80. Em 2003, houve a acolhida pela primeira vez no governo federal deste tema, né? E ali foi definido um processo, né, de construção dessa política. Em 2009, a gente criou o Decreto 7.053, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, o órgão colegiado que discute a implementação dessa política e acompanha e monitora todo esse processo. Uma grande conquista. Essa política foi um marco, né, no que diz respeito à inclusão e acesso a direitos da população em situação de rua. Não que esteja tudo bom e tudo resolvido. Por isso nós estamos aqui, inclusive, pleiteando aí a construção de uma lei que trate dessa política. Mas ela foi um marco. A partir dali, a gente conseguiu, por exemplo, incluir a população em situação de rua no cadastro único, né? Então, se a gente for olhar na pesquisa de 2008, em torno de 1.500 pessoas estavam incluídas no cadastro único. Hoje nós já temos mais de 51 mil pessoas, quase 52 mil pessoas, mais de 46 mil recebendo Bolsa Família. Serviço de saúde, consultório na rua, projetos de economia solidária para a população em situação de rua em 7 capitais brasileiras, com possibilidade assim, a gente tinha planos de expandir, agora a gente precisa renegociar isso, né? A possibilidade de priorização no programa Minha Casa Minha Vida, né? Colocando a população em situação de rua como público prioritário. Pronatec específico para a população em situação de rua, garantindo a qualificação técnica profissional, né? Eu falando assim parece que está bonito, mas não está. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que a gente está aqui com a proposta de criação de um projeto de lei. Quando a gente cria o decreto, ele foi o que foi possível naquele contexto. Mas ele não cria a forma de efetivação de todos os direitos que a gente vem pleiteando ao longo desses anos. O Estado hoje não tem assumido a política da população de rua. O Ministério Público fez uma avaliação em todos os serviços que a cidade de São Paulo tem. E nenhum serviço foi aprovado, né? E nós estamos agora trabalhando, parece que vai ter uma ACP, né, uma ação civil pública do Ministério Público em relação a alguns desses serviços. Nós estamos falando dos equipamentos patrocinados pelo poder público, recurso público, que é uma vergonha nesse país, que ainda tem muquirana, bichos, que a comida ainda é uma lavagem, que eles pegam o resto e dão para a população de rua comer. E nós não podemos mais aceitar isso. Então, esse projeto de lei ele vem para dizer: cumpra-se, faça-se, recencie-se a população de rua. Nós estamos brigando, senadora, para o IBGE contar a população de rua, mas como não temos domicílio, o IBGE não quer recensear essa população. Fica numa briga de governo federal com o IBGE. Repassa-se recurso, não se cumpre. Foi feita aí uma amostra no Rio de Janeiro, para sensibilizar o IBGE. O MDS fez em 2008, com os 27 capitais, uma contagem censitária, que deu quase 50 mil pessoas. Nós queremos uma lei que tenha dotação orçamentária, porque, como o Alderon diz, lei por lei nós já temos um monte, mas que aprove dotações orçamentárias, orçamento para essa população. Porque não adianta falar de Minha Casa Minha Vida, a gente chegar lá no município, não, vocês não estão orçados aqui, manda para assistência social, joga na assistência social, problema da assistência social, nós não queremos mais ser problema da assistência social, é do esporte, da cultura, da educação, dos direitos humanos, da saúde. A gente quer acrescentar uma outra contribuição importante, que veio de um projeto chamado Diálogos Setoriais, onde a gente foi conhecer a experiência europeia no atendimento à população em situação de rua, onde a gente rompeu uma lógica diferente de olhar para a situação de rua,
Uma coisa que é óbvia, quem está em situação de rua está lá porque não tem moradia. Mas qual que é a lógica? A primeira lógica era assistencialista. Não é o melhor modelo, né? O melhor modelo, e aí fazendo uma adaptação de linguagem, é o Casas Primeiro, né? É chamado de Housing First. Primeiro acessa a habitação. Num ambiente protegido, né? Onde a pessoa pode dormir, tem o seu espaço ali protegido, é mais fácil ele acessar os demais serviços. Então, a gente quer incluir essa concepção também nessa nossa proposta, né? No Canadá, foi feito um estudo do custo per capita mensal, né? No modelo integrado, que dava em torno de 100 euros por pessoa, e no modelo Housing First, 35 euros por pessoa. Se a vida já é difícil para quem tem casa, família, emprego, imagine para quem não tem nada disso. Mas, felizmente, existem histórias de superação e de solidariedade. Fazemos um trabalho de abordagem aos moradores de rua por nossos orientadores sociais, que, em sua maioria, são ex-dependentes químicos recuperados, onde identificamos o morador, reconhecemos sua história de vida, os fatos que os levam a ir morar na rua, averiguamos sua situação civil, questionamos sobre o desejo de sair das ruas e lançamos o convite para aceitar nossa ajuda. Já conseguimos retirar das ruas cerca de 200 pessoas em 12 meses. Conseguimos retirar seus documentos, dar-lhes comida e roupa digna, prestar-lhes as orientações necessárias, encaminhá-las para a unidade de tratamento e ajudá-las no restabelecimento de vínculos com seus familiares em sua reinserção social, como falado ainda há pouco. Faz 8 anos que eu saí da rua de fato. Hoje eu tenho trabalho, tenho casa, tenho família constituída, tenho 2 filhas, moro hoje no bairro mais distante de São Paulo, a cidade de Tiradentes. Mas hoje eu tenho, graças ao movimento, graças à luta. Em Belo Horizonte tem o auxílio aluguel, o bolsa que eles recebem de R$500, muito isso. É dado em dinheiro para eles pagar o auxílio aluguel. Não é lá pagado a imobiliária, não. É dado na mão do cidadão. A prefeitura paga isso para eles. E eles vão lá, se eles não pagar o auxílio, é cortado. É essa dignidade que nós queremos, é olho no olho. Eu morei na rua durante 20 anos, né? Sou de São Paulo, fui abandonado assim quando minha mãe me teve. E eu vim parar em Brasília e não conheço parente nenhum e fui morar na rua e conheci um projeto chamado Cristolândia, onde me tratei, e aí através de lá eu conheci a revista Traço, onde a gente trabalha hoje com, na realidade, 50 moradores de rua que estão na revista, vendendo essa revista, mas são 120 pessoas que já passaram pela revista. Nós não chamamos os moradores de rua mais eles, mas sim como porta-voz da cultura, onde nós temos aí 30 deles que já saíram da rua através do trabalho da revista, né? A gente conseguiu tirar essas pessoas da rua. Hoje eu tenho a minha casa, não é mil maravilhas, não, nós pagamos nosso aluguel, mas também eu acho que alguns projetos que a gente vem desenvolvendo através da revista Traço, a gente tem conseguindo, né, resgatar essa dignidade. Porque quando a gente fala em morador de rua, que a gente passa na rua, a gente vê um morador de rua, a gente às vezes despreza aquela pessoa, mas não sabe que atrás daquela pessoa existe uma história. E a revista Traço hoje ela vem contando essas histórias das pessoas, assim como contou a minha, né, que eu venho trazendo aqui, essa revista Traço número 5, ela vem contando uma história de uma menina que morou durante 30 anos na rua. Agora, por que ela morou na rua? Alguém sabe por que essa mulher está na rua? A vida de Maria nas ruas começou quando ela era criança, 4 anos, ou pior, a vida de Maria nas ruas começou ainda dentro da casa, um ano antes de ir para a rua. Meu pai me estrupava quando eu tinha 3 anos e a minha mãe preferiu ficar do lado dele. Então, existe uma história para essa pessoa ir para a rua. E para você tirar essa pessoa da rua, existe um trabalho que a Traço hoje está desenvolvendo, junto com psicólogo, assistente social, que a Traço não é assim, a porta da esperança, mas a Traço tem nos ajudado, senador e senadora, a brigar pelos nossos direitos. Aqui, todos falam. E é uma alegria enorme ver vocês hoje, moradores de ruas, apontando o caminho, exigindo aprovação, como foi lembrado aqui, claro, do projeto aprimorado com rapidez. O primeiro compromisso é apressar o projeto de lei, né? Porque o decreto já não dá conta, porque a questão é realmente a
invisibilidade, é uma população invisível. Então, é aquela história, tem uma música popular que diz assim, tenho andado tão só, quem me olha não me vê. Então, olhar só não basta. Você olha, mas não vê. Então, tem que olhar, mas tem que ver, tem que enxergar, tem que reparar. Reparar é um estágio bem além do olhar, né? Então, é isso que a gente está precisando, ser reparados. Tem que reparar da população em situação de rua. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.